Boa noite a todos. Todos nós estamos imersos nesse planeta que está num estágio intermediário. Todos nós já ouvimos falar de provas e expiações. Estivemos no estágio inicial primitivo, saímos de lá, estamos nas expiações, nas provas. Em seguida, estamos já caminhando para o mundo de regeneração. Mas isso não é algo que se constrói de uma hora para outra. Séculos. Mas não tem problema. Temos séculos pela frente de trabalho. Então, já a mensagem inicial está andando sozinho. É o último capítulo do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que foi um dos divulgadores da época, francês, divulgadores da doutrina espírita. Ele leu o livro dos espíritos, ficou fascinado e começou a divulgação e tem uma meia dúzia de livros que nós temos aqui. O mais famoso dele é esse aqui. Então, a dor é o último capítulo, que faz parte das chamadas potências da alma. A dor faz parte das nossas vidas nesse estágio. Então eu vou tentar desenvolver um pouquinho para nós não ficarmos revoltados diante da dor, do sofrimento, porque ele parece ser necessário. Já que todos sofrem, há alguma razão para isso. Então, vamos lá. As dores são de dois tipos: dores físicas, dor de cabeça, dor do estômago, um tumor, etc., no nosso físico. E o segundo, que é mais vasto ainda, é um sofrimento moral, não é físico, ou psicológico, causado por decepções, mágoas, perdas de entes queridos, etc. Vamos tentar desenvolver essas duas facetas. Então, o sofrimento nos animais é já um trabalho de evolução para o princípio de vida que existe neles. Os animais vão à caça, às vezes sofrem reveses, eles se tornam caça dos caçadores, dos predadores, e os animais têm que desenvolver essa qualidade que nós já desenvolvemos quando passamos e estagiamos por lá. Nos defender dos predadores, nos defender da natureza, às vezes inclemente, para desenvolver o princípio de vida que existe neles. Adquirem, por esse modo, os primeiros rudimentos da consciência. O que nós somos hoje, o que nós temos já de bom e ainda o lado sombrio, isso é problema nosso. Nós é que desenvolvemos já a bondade, a misericórdia, o desejo do bem. Isso já está dentro de nós. Continuamos a desenvolver, ele estava em germe dentro de nós. E daí, isso falando dos animais. A pedra também tem o seu cadinho de sofrimento.
né? A pedra ela é cortada, esmerilhada para fazer. Nós temos aqui no centro vários elementos que foram tirados da pedra, desenvolvidos, passaram por processos, né, de transformação. O ouro, mesma coisa, ele é garimpado, é tirado da natureza, através do fogo ele é limpo, purificado. E nós temos a árvore, não interessa se ela é torta ou à direita, ela, na mão de um experiente marceneiro, carpinteiro, ele se torna estátuas, se torna uma casa boa para morar, móveis, etc., através da transformação. E o mesmo sucede com o ser humano nas suas reencarnações sucessivas. Se desde das primeiras estadas na Terra a alma vivesse livre de males, ficaria inerte, sem mal nenhum, sem sofrimento nenhum, estaríamos inertes desde lá do princípio até hoje. Passiva, ignorante das coisas profundas e das forças morais que nela jazem, aqueles princípios dentro de nós que o Leon Denis chamou de potências da alma, a vontade, a consciência, a dor, etc., faz com que nós vamos à luta. Muita coisa que nós sabemos hoje aqui, outros sofreram nos laboratórios, outros perderam a vida para descobrir certas coisas. O Galileu Galilei, quando descobriu a Terra não é o centro do universo, escapou da morte, mas antes dele já tinha descoberto algumas facetas nesse sentido. O Giordano Bruno foi queimado vivo, não aceitaram as descobertas dele, e assim por diante, isso em todos os campos. O Nelson Mandela, para ele reparar o estrago que ele fez no país dele, ele retornou, quebrou pedra durante 27 anos, saiu da prisão e em seguida presidente para acabar com o apartheid da África do Sul. Então tudo foi sofrido. Os nossos Castro Alves e outros que viveram no Brasil na época da escravatura no Brasil, quando eles começaram a lutar contra a escravatura, perderam a vida, foram massacrados, foram presos, mandados, desterrados, aconteceu de tudo com eles. E um deles, o símbolo, que é o nosso Tiradentes. E assim vai, a história vai acumulando essas experiências. Nós estamos aqui hoje, mas outros tiveram sofrimentos muito grandes para que nós estivéssemos aqui. O alvo a que nos dirigimos está à nossa frente. Nós não podemos olhar para trás, é sempre para frente. É caminhar para ele sem nos demorarmos no caminho. Nós já sabemos, através da doutrina espírita, que nós estamos a caminho da perfeição. Uma parte nós já fizemos, nós já não somos totalmente maus, isso nós já fomos. Nós somos hoje a somatória de tudo que nós já vivemos. Está quieto no subconsciente e é muito grande. Só vamos ter acesso a ele se precisar.
Deus colocou um véu em cima disso aí, tudo, para que nós sempre tenhamos um caminho só para frente. Olhar sempre para frente. Para trás não interessa mais. O que foi feito, foi feito. Agora vamos para frente. E não foi sem motivo nenhum que o Cristo falou: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Esse é o parâmetro. Não vamos ficar perfeitos que nem o Pai, que nem Deus, mas é um parâmetro, é para lá que nós vamos. E o Cristo também foi. Ora, as felicidades deste mundo imobilizaram-nos. Há atrasos, há esquecimentos. Nós esquecemos daquilo que nós viemos fazer aqui. Nós já nos perdemos, já nessa vida, em muitos meandros por aí, em muitas quebradas, nós já nos perdemos. Voltamos, retornamos. Opa, essa vida tem que ter um sentido. Hoje de manhã no grupo de estudos, eu ainda falei, eu gosto de lembrar, nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo na cama. 1/3. Isso deve ter algum sentido. Isso não é de graça. E através da doutrina espírita nós conseguimos desenvolver essa parte. Nós saímos do corpo e vamos recarregar as baterias no mundo espiritual. E acordamos cheio de gás para enfrentar um novo dia. Nos encontramos com os parentes, amigos, inimigos às vezes, porque lá no passado nós deixamos alguma coisa para trás. Mas quando a demora é excessiva, vem a dor e impele-nos para frente. Então, quando estamos aí como diz o italiano, no dolce far niente, no doce fazer nada, comer, dormir, fazer filhos, sexo, etc, etc. Só, não passa disso, aí de repente vem o cadinho, o sofrimento para nos acordar. Acorda, vamos em frente. E daí vem o Cristo, orai e vigiai, comece a vigiar o que nós fizemos. Desde que para nós se abre uma fonte de prazeres, por exemplo, na mocidade, o amor, tudo é bonito na mocidade, os excessos, né? Quando nós fomos à faculdade, né? E principalmente quando há alguma ligação com filosofia, aquilo mexe com a cabeça do jovem, ele meio que se perde em algumas coisas que não tem muito valor. Depois passa. Então, na mocidade o amor, a paixão, daí vem o matrimônio, e nos inebriamos no encanto das horas abençoadas, o começo do casamento, coisa linda, né? Depois, né? É bem raro que pouco depois não sobrevenha uma circunstância imprevista e o aguilhão faz-se sentir. Todo mundo sabe o que é um aguilhão? Não? Nunca lidou com boi? O boi, quando a parelha de boi está na canga e um deles é meio preguiçoso, não quer ir para frente, aí a pessoa que está aí dirigindo os bois tem uma varinha desse tamanho, com uma pontinha, e cutuca atrás do boi, ele vai. Isso é o aguilhão. O aguilhão é usado para nós também. Quando a gente está meio preguiçoso,
meio de bem com a vida, demais, vem o aguilhão. Logicamente isso é um símbolo. À medida que avançamos na vida, as alegrias diminuem. Isso não é para desanimar ninguém. E as dores aumentam. O corpo e o fardo da vida tornam-se mais pesados. Estou falando de cátedra. Quase sempre a existência começa na felicidade e finda na tristeza. Quem escreveu esse texto? Leon Denis. Não é fácil não é difícil a gente saber disso. O declínio traz para a maior parte dos homens o período moroso da velhice, com suas lassidões. Tudo vai mais devagar, a gente não corre mais, para andar já meio, andar com jeito, e fica tropeçando em qualquer coisa, às vezes do nada fica tropeçando. E subir escada então, né, Lucimar? Você sobe e eu fico segurando a escada. Por isso que está limpo, né? Então, as enfermidades, os abandonos. Tinha uma época em que a pessoa ficava idosa, o que o filho fazia? Uma meia aguinha lá no fundo do quintal, longe da casa, e botava o velhinho lá. Que não perturbe a paz do filho ou da filha. E lá esperar a morte. Hoje já não se faz, mas isso aí, o velhinho ou o velho, ou a idosa ou o idoso, faz parte, sempre fez parte da família, porque agora no final da vida isolá-lo, fica dentro de casa, né? Já nós temos uma visão diferente. É então que vêm as longas horas de imobilidade. A gente fica sentado mais tempo, tem mais tanta vontade de andar por aí. Inação, inércia, sofrimento, dor de cabeça, dor na coluna. E ciático é a palavra mais usada, né? Ciático. Então, a passar a sofrimento, obriga-nos, tem o lado bom, a refletir, a passar muitas vezes em revista os atos e as lembranças de nossa vida. É uma prova necessária para que a alma, antes de deixar o seu invólucro, adquira a madureza, o critério e a clarividência das coisas que são o remate de sua carreira terrestre. Então, ficar um tempo, ninguém gosta, mas parece que é bom. Um tempo relativamente provocado de cama, de uma doença final, que vai apagando aos poucos. Aí os espíritos que os antecederam, familiares, vêm já aí preparando o desenlace. Aí muita gente se assusta, reclama, né? Que vem. E daí, agora um pequeno parênteses, que a gente viu quando era pequeno, tempo do catolicismo, quando a pessoa estava lá como diz o gaúcho, na capa da gaita, então já chamava o padre vinha lá, uma vela na mão dele, calcula o doente, tivesse algum lucidez, pão, é agora que eu vou. E daí recebia a extrema unção, extrema, in extremis, latim, unção. Então, uma cruz de óleo, tal, de sal, sei lá, faziam tudo.
que o padre fazia. E aquelas orações cabalísticas na época, em latim, rezava o Pai Nosso normalmente, né? Pater noster qui es in cielo, sanctificetur. Isso para quem não entende bolhufas, né? Então tudo era solene. Aí o doente pensava, agora que eu vou, está na hora. E a pessoa não ia, né? Então são essas coisas, né? Hoje, pela doutrina espírita, se sabe que é um pouquinho diferente, é normal. De repente nós chegamos, os orientais, os monges do Tibete, que viveram o tempo, a vida toda, fazendo meditações profundas. Se eles sofrem muito, eu não sei, porque, né, se sofrem também, aquilo para eles é meio, vamos supor, comum. E tem relatos de que quando chega a hora do desenlace, fazer igual o Chico Xavier. Está na hora, vou me deitar, não perturbe. Daqui a pouco, ele tinha ido. Isso é, o Chico Xavier se conta, né? Quando chegou a hora dele desencarnar, ele chamou o filho, que não estava ali, só olha, eu preciso tomar um banho, fazer a barba. Ele fazia barba. Aí o filho disse, mas eu estou longe aqui em outra cidade e tal, então me manda um outro, senão não vai dar tempo. Aí veio outro barbeiro, foi lá, barba, fez tudo certinho, tomou um banho, colocou um terno e assim pediu para fazer uma sopa, que era o prato preferido dele, né? Depois de tudo pronto, deitou lá na caminha, esperou desenlace. Isso é o que se chama, que se conta do Chico. E o Divaldo já fez 97 anos esses dias, em abril, né? Ou maio. Está quase na hora. Como é que ele vai desencarnar? Alguém vai contar, não é? Então, e livre de sofrimento? Não. Chico tinha glaucoma, né? Muito doído. Conta-se outra história que o Bezerra de Menezes, que tinha sido médico, um dia apareceu para ele e disse, quer que te opere a catarata aí, o glaucoma, está sofrendo muito? O Chico disse, não quero. E já estou acostumado com ele. Porque se você me curar disso aqui, eu vou arrumar alguma outra coisa que eu não conheço. Então deixa quieto isso aqui, que eu já estou acostumado. E ficou com o glaucoma até o final, né? O Divaldo, quando ele sai, hoje ele não sai mais sozinho, é de cadeira de roda e um médico juntos. Um dos filhos dele que é médico. Sempre acompanha, porque ciático, é dor e para ele poder desenvolver a tarefa que ele ainda resolve desenvolver. Então, é isso aí. Polícia, né? Por isso, quando amaldiçoamos as horas aparentemente estéreis, e olha, tem algumas pessoas por aí, como reclamam, eu não posso mais comer aquilo que eu comia uma vez. Ainda bem, lógico. Quer comer um churrasco inteiro depois de uma idade? Não vai mais, não precisa mais. A comida é para nos sustentar. Então, aquela célebre, né? O alemão diz, a pessoa deve tomar o café da manhã como um rei. Por isso que nos hotéis, normalmente, o café da manhã é uma festa, né? Deve almoçar como um trabalhador, comer bem. E jantar que nem um escravo. Nada ou quase nada. Porque à noite
Ninguém trabalha à noite, o físico não trabalha, para que comer? Esses dias, quando eu fui fazer uma consulta com um geriatra aí, que vem da UPA, lá de Salvador, ele me disse exatamente isso aí. Comer nada de noite, você não precisa comer. Eu como um pouquinho. Não precisa, não vai trabalhar, não trabalha mais. Para que comer à noite? Então, é uma verdade, mas isso na nossa cultura é um pouquinho diferente. Eita, como se janta à noite, né? E é bom. Só que as consequências disso aí... Bom, por isso, quando amaldiçoamos as horas aparentemente estéreis e desoladas da velhice enferma, solitária, desconhecemos um dos maiores benefícios que a natureza nos proporciona. Esquecemos que a velhice dolorosa é o cadinho onde se completam as purificações. Falando bonito, né? Acabar de fazer a purificação do espírito. Um cadinho, um sofrimentozinho no final da vida. A todos aqueles que perguntam, isto saiu no momento espírita antes. Para que serve a dor? Fui tirado daqui. Respondo: para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro. Nós vimos lá, fundir o vidro é complicado, né? Nós vimos lá em Veneza, os artesãos lá fazendo, o vidro com gás e tal, e realmente calcula a temperatura. Martelar o ferro, né? O que conhece essa arte aí. Serve para edificar e ornar o templo magnífico. Um templo deu trabalho. Aqui já deu trabalho com uma sala simples. Deu trabalho para mais de metro, né, Paulo? Deu trabalho fazer isso aqui. A reforma é a reforma. Agora, as igrejas no Nordeste, as da Europa, nós aqui em vidas passadas ajudamos a construir aquilo tudo. Então, ornar, enfeitar um templo magnífico, cheio de raios, aquelas luzes quando entram, de vibrações, de hinos. Como hinos? Na Idade Média se acreditava, as tal das torres apontadas para o céu, se acreditava, Deus estava lá em cima, que tudo que se fazia dentro de uma igreja de bom e de bonito subia pelas pontas. Aliás, isso é física. A eletricidade flui pelas pontas, né? Eletricidade estática que a gente faz com a máquina pneumática vai ponta, não é pelo lado. Então, raio, vibrações de hinos, por isso que se desenvolveu dentro das igrejas as maiores orquestras, os maiores corais, né? Dentro da igreja, para homenagear a Deus, fluía tudo para cima. Por isso, a igreja de Colônia, que nós vimos, é típica, né? Cheio de pontas, torres que não acabam mais. Onde se combinam todas as artes para exprimirem o divino, prepararem a apoteose do pensamento consciente, celebrarem a libertação do espírito. A pessoa vai lá dentro de uma igreja, fica 1 hora, naquele tempo a missa era umas 2 horas, levava, né? Para aquela cantoria toda, em latim ainda, corais.
era tempo de êxtase, a alma entrava em êxtase, olha aqui, libertação do espírito. Tinha o lado bom, não era condenável, foi uma época, lógico. Aí João, eu estou mexendo onde não deve. Em João, Cristo diz: no mundo tereis aflições. Ele não falou em dores. A dor do Cristo ele sentiu quando foi massacrado, surrado, levar a cruz. Isso ele sentiu, mas ele não falou da dor, né? Ele falou em aflição, ele foi mais um pouquinho, né? Ele não ia tão fundo em certas coisas. No mundo tereis aflições, né? Ninguém vai escapar das aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, o mundo tem tudo preparado para vocês, tanto ter a felicidade como a aflição. Aí, isso que que você me chamou a atenção antes, João Batista, enquanto ele batizava lá no Rio Jordão, ele dizia: eu vos batizo com água, mas virá aquele, e ele não sabia quem era aquele. Ele só reconheceu quando apareceu lá e pediu para ser batizado, né? Até ali eles eram primos, o João Batista e Jesus eram primos, mas o João Batista não sabia que o primo dele era o Messias, né? Calcula a emoção, né? Eu vos batizo com água, mas virá aquele que eu não conheço, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por que fogo? O fogo amolda, derrete, né? Não, nada resiste ao fogo. E o Espírito Santo é só colocar no plural, os Espíritos, né? A estátua, nas suas formas ideais e perfeitas, uma estátua, está escondida no bloco grosseiro. Quando o homem não tem a energia, o saber e a vontade de continuar a obra, então dissemos: vem a dor. Não é por nada que o caboclo chegou lá, vendo alguém esculpindo uma pedra, daqui a pouco estava uma estátua. Daí o caboclo perguntou para aquele que fez a estátua: como é que você descobriu que tinha uma estátua ali dentro da pedra bruta? Né? Então, tem que bater. Ele pega no martelo, no cinzel, e pouco a pouco, a golpes violentos, ou então sob o vagaroso e persistente trabalho do buril, ferramenta com ponta fina, a estátua viva desenha-se em seus contornos flexíveis e maravilhosos. Sob o quartzo, despedaçado, cintila a esmeralda. Então, aí perguntaram uma vez para Chico Xavier: qual a sua maior tristeza? As minhas tristezas são aquelas que perturbam a existência de qualquer criatura terrestre, principalmente as separações pela desencarnação dos entes queridos e as incompreensões de que todos nós partilhamos sobre a Terra. Eu sinto o que todos sentem, não sou diferente. O Cristo fez a mesma coisa. Chorou sobre Jerusalém. Ele estava vendo que no ano 70 ia chegar Tito com seus exércitos e arrasar Jerusalém. Chorou sobre ela. Viu adiantado a cena. Como encara a morte? Perguntaram para o Chico. Naturalmente que somos humanos. E a despedida de um ente amado
mormente quando esse ente amado vai adquirir nova forma de um modo geral, tornando-se invisível ao nosso olhar comum, a nossa dor é imensa. Tem gente às vezes que chega aqui nos consultar, vem apavorado porque viu o pai, ou a mãe, ou a avô, a avó dentro de casa. Ué, aí eu pergunto, você gostava do teu avô? Nossa, eu adorava. Continue adorando, só ele está num outro plano agora. Está sem o corpo físico. É o mesmo. Por que você tem que ter medo agora? Os mortos não precisam ter medo. São as pessoas que viveram aqui. Isso a doutrina espírita explica bem detalhadamente. Geralmente, outra coisa, geralmente quando partimos da Terra, partimos em condições difíceis. Ninguém, chega na hora da morte, as condições, é o corpo que está doído, é um câncer, é aquelas coisas. Em condições difíceis, sempre traumatizadas por violenta saudade, e essa saudade também fica do lado de cá. Então, nós temos saudade daqueles que foram, mas eles também têm saudade de nós. A doutrina espírita nos deixa claro isso aí. Não é porque mudou de plano que resolvido o problema para ele. Não. Ele também sente saudade de nós. Então, esse intercâmbio, essa saudade é natural. É natural que aconteça. Quais seriam as dores morais? Olha, a lista é grande. Eu consegui fazer isso aí, mas é mais. Tristeza, incompreensão, ansiedade, desentendimento, inimizade, remorso, esquizofrenia, arrependimento, obsessão, temor, aflição, insônia, miséria, perda dos bens. Agora podemos nos lembrar do Rio Grande. O que o Rio Grande perdeu? Incêndio não tanto, deslizamentos e principalmente alagamentos. Veio para uma população grande. Melancolia, depressão, muita coisa disso que eu li agora está vindo agora depois que volta ao chamado normal lá no Rio Grande. Quando chega, volta para casa, cheio de barro, cheio de lama, consegue limpar tudo certinho. E daí? O que eu vou fazer aqui agora, aqui dentro? Sem cama, sem armário, sem nada, né? Às vezes já está pagando o banco, dívida no banco. Como é que eu vou fazer? Então veja só isso, dores morais. Eu não listei tudo, né? Tem muita coisa a mais. Então veja só, quando Cristo falou, neste mundo tereis aflições, ele estava enxergando um cadinho disso aí, né? Então, e é para deixar, já que é para todo mundo, tem que deixar? Não. Vamos à luta. Tanto a dor física como a dor moral. Temos condições de fazer uma melhoria. Meu fardo é leve. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Palavras do Cristo, né? Bem-aventurados os aflitos, uma das, lá no Sermão do Monte, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e porque Deus é justo, justo há de ser essa causa. Então, em outras palavras, ninguém sofre de graça. Nós somos a causa do nosso sofrimento. Ninguém apronta para nós, somos nós.
Causas atuais das aflições. O que acontece nessa vida? Quantos são vítimas da sua imprevidência, falta de pensar, do seu orgulho e da sua ambição? Faz as coisas mal feitas, pensa antes. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança, excesso de comida, excesso de bebida e dos excessos de todo gênero? Aqui tem consequência. Às vezes as consequências já nessa vida aparecem, ou então fica para outra. As causas anteriores às aflições. Se nós examinamos tudo o que acontece conosco, não existe uma causa para isso acontecer, a causa está mais para trás. Perda dos entes queridos e dos que são o amparo da família. De repente, ficamos na mão. Acidente sem nenhuma previsão, como se diz, estava no lugar errado, na hora errada. Aconteceu. Errado não é o termo, né? Os reveses da fortuna, flagelos naturais, Rio Grande, enfermidades de nascença, já nasceu com problema e esse problema vai a vida toda. Crianças que morrem em tenra idade e que só conheceram sofrimentos. Todo efeito tem uma causa. Então, a gente vai lá no OPECAM, aquela criançada, cabecinha raspada e tal. Precisa fechar? Água. Entra aqui dentro, abre lá em cima, à direita, lá em cima, abre aquele, lá tem um registro. Bom, finalmente, Mateus, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E finalmente, para terminar, nós temos o Espiritismo, que é o Consolador prometido, é aquele que consola, é a doutrina que nos deixa mais em paz, que faz com que nós possamos entender o porquê dos problemas. Espero que tenha te ajudado em alguma coisa. Obrigado.